E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do explicativo do livro Crônicas do Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser. Na última vez que nós paramos, na página 104, né? Então, o Afonso estava revisitando Elvira numa nova casa. Ele até deu alguns detalhes da casa, né? De como estava a casa. E ele depara com ela chorando na cozinha da casa. Então, quando ele começa a prestar atenção nela, a focar nela, né? Aparece um espírito de luz que dá passes magnéticos nela e ele vê uma claridade saindo das mãos dessa entidade, acalmando a Elvira, né? São passes balsamizantes que a gente chama. Esses passes são aqueles calmantes, né? Que são dados. E então, na hora em que ela se acalma, esse espírito de luz vira as costas e está saindo. Na hora que ele vai sair, então o Afonso é onde nós vamos iniciar o texto, tá bom? Lembrando que eu não edito nada, gente. Então, o vídeo anterior eu apertei sem querer uma tecla de stop aqui, parou, e eu tive que fazer um outro vídeo continuando. Então, erros, minha gente, vai acontecer e eles vão continuar, tá bom? Seja na hora de eu ler, seja na hora de, às vezes eu explico bastante, o celular apaga, eu tenho que voltar com ele, né? Então, esses erros, eu não edito os vídeos, tá bom? Muito bem, então, continuando na página 104, vamos lá. Antes de partir, o espírito voltou-se a mim e com um olhar parecia convidar-me a fazer o mesmo. Atrevi-me a imitá-lo e coloquei minhas mãos na mesma posição. Perplexo, vi sair de meus dedos uma luz brilhante e colorida nos mesmos moldes daquela que havia tranquilizado Elvira. Recolhi as mãos assustado. Ele gentilmente abaixou as suas, tomou as minhas nas dele e retornou-as na posição anterior. Elas voltaram a brilhar. Como eu poderia emitir uma luminosidade como aquela? Seria fruto de minha imaginação? Parecendo ler meus pensamentos, o espírito disse: Afonso, a força do amor é sempre colorida e luminosa, independente de seu emissor. Vibre amor quando tiver vontade e auxilie o seu semelhante nos dois planos da vida. Bom, lembrando, gente, que apesar do Afonso estar no terra-terra e ele ter imposto as mãos e ter saído fluidos luminosos, né, fluidos magnéticos luminosos da mão dele, é porque durante a vida dele ele amou Elvira. E em tudo que a gente toca, que a gente ama, a coisa é diferente. Mesmo ele estando no terra-terra, mesmo ainda não acreditando fielmente na existência de Deus, tudo que se faz com amor, é do bem. Lembrando, gente, vamos pensar agora num ateu. O ateu, ele não acredita em Deus. Mas se ele praticar coisas boas, caridade, né? Tudo que é feito com amor, gente, é de Deus, sem a pessoa saber. E sendo coisas de Deus, são coisas divinas. Sendo divinos, tudo é luz, tudo é claridade, tudo é luminosidade, tudo leva ao bem, ao amor maior, né? Então,
apesar do quadro do Afonso estar no terra-terra, ele não acreditar totalmente em Deus, como ele ama a Elvira, na hora que ele está dando os passes, sim, são passes luminosos, porque ele está sendo feito com amor. Vocês veem, gente, como são as coisas. Mesmo ele não acreditando totalmente em Deus, ele está fazendo bem. Está vendo? Tudo que é feito com amor é bem, é bom. Parecendo ler meus pensamentos, o Espírito disse. Então, quer dizer, evidentemente que o Espírito leu o pensamento dele. Então aqui ele ainda indaga, né? Parecendo ler meus pensamentos, o Espírito disse. Né? Porque ele acabou de questionar, né? Que as mãos deles estavam iluminadas. Como eu poderia emitir uma luminosidade como aquela? Né? Então é evidente que como ele questionou isso daí em pensamento, o irmão de luz que estava do lado dele leu o pensamento dele e respondeu para ele. A força do amor é sempre colorida e luminosa, independente do seu emissor. Vibre amor quando tiver vontade e auxilie o seu semelhante nos dois planos da vida. Né? Olha que lição, gente, como em 2 parágrafos aí a gente tirou tanta coisa boa, né? Vocês veem como que é. Continuando. Retirou-se em seguida sem que pudesse dirigir-lhe qualquer pergunta. Elvira parara o choro. Serenados os ânimos, começou a queixar-se de Walter em voz alta, como se estivesse falando sozinha ou desabafando. Mas na realidade eu estava ouvindo. Disse que o único homem que de fato a respeitou fora o falecido Afonso, e que jamais imaginaria que o gerente de vendas de nossa empresa pudesse conquistá-la ardilosamente, para depois maltratá-la dia após dia como se ela nada valesse. Walter estava na vice-presidência, a quem Marco Aurélio somente Walter estava na vice-presidência, mas planejava assumir a integral direção dos negócios assim que fosse possível. Para tanto, conduzia a vida doméstica com extremo rigor, chegando a agredir fisicamente Elvira quando ela não o apoiava na disputa que pretendia sustentar contra o seu primogênito. Fiquei abalado e condoído. Ela havia tentado uma vida melhor e acabara nas garras de um inescrupuloso marido. Seus queixumes faziam-me sofrer e quanto mais narrava suas desgraças, mais ficava estarrecido. Quando vivo, eu era materialista, porém nunca lhe agredira daquela forma, nem tampouco desrespeitei-a na frente das crianças, ao contrário do que lhe fazia o atual esposo. Terminei envolvendo-a com muito carinho, exatamente como aquele ser luminoso ensinara-me. Vi então as mesmas luzes brilhantes saírem de meus dedos e invadirem Elvira com vigor. Ela, neste momento, lembrou-se de mim e disse: Ah, Afonso, meu querido, onde você estiver, saiba que eu o amei e respeitei, como a nenhum outro homem conseguirei fazê-lo novamente. Se Pedrinho estiver certo, quem sabe algum dia você surja por aqui e eu lhe possa dizer desse meu sentimento puro e cristalino. Já estava dizendo, eu pensei. O que mais poderia fazer para auxiliá-la? Todos os meus anteriores pensamentos da raiva e despeito esvaíram-se e unicamente o amor de outrora retornou ao meu peito, acalentando-me as chagas e possibilitando-me ver um futuro promissor. Afinal, se eu sofrera, meus familiares ainda vivos também enfrentavam duros obstáculos. Resolvi ficar ao seu lado, dando-lhe sustentação o quanto pudesse. Naquela noite, acho que Elvira sonhou comigo, porque ela desprendera-se suavemente e sorriu para mim tão logo estava livre de seu invólucro carnal. Nenhuma palavra dirigiu-me,
Mas seu olhar de ternura e gratidão foi expressivo e satisfez toda a minha ansiedade para revê-la. Não pudemos ficar juntos, pois ela seguiu um caminho distante durante o desligamento proporcionado pelo sono. Afastando-se da casa, e resolvi não segui-la para preservar-lhe, quem sabe, o desejo de ficar sozinho. Durante alguns meses passei ao seu lado, relembrando em conjunto toda a nossa vida matrimonial. Ela folheava alguns álbuns de fotografia e eu inspirava-lhe confiança e fé. Sentia-me rejuvenescer também, pois aprendia a amar sob outro prisma, o prisma espiritual. Deixei minhas mágoas e rancores de lado e abracei-a de várias vezes, mesmo diante de Walter, que nada percebia. Quando ela fazia suas rotineiras leituras da Bíblia, acompanhava curioso e foi a partir daí que comecei a ter maior contato com Deus. Através da leitura em voz alta, eu vira inconscientemente transmitiu-me belas lições, a maioria delas espelhando a vida e os exemplos de Jesus Cristo. Amadureci nesses meses, mais do que nos longos anos em que estive retido naquela cova escura, em especial porque estava agora receptivo, enquanto antes me encontrava com ódio no coração e permanentemente colérico. Gente, você viu que tudo aí é o quadro mental em que ele trabalha. Como ele estava, como ele ficou anos com ódio no coração e com raiva, ele ficou preso no terra a terra e acompanhou todo aquele processo que nós já vimos cansavelmente aqui nos vídeos, né? Que ele fez, ele passou por tudo que ele tinha que passar, pelos horrores da morte, pelos horrores do velório, pelos horrores do enterro, pelos horrores de sentir, de ver o corpo dele entrar em estado de putrefação dentro do túmulo, enfim. Então, enquanto ele ficou com ódio no coração, a faixa vibratória dele era baixa e ficou desse jeito, nesse quadro mental. Como agora ele está acompanhando a Elvira há meses, né? Você viu que ele citou há meses. Ele está acompanhando a Elvira com todo o amor que é citado aqui no texto, né? Sempre que possivelmente ela via, que ela percebia que a Elvira estava angustiada com o atual marido, ele a abraçava e transmitia amor. Ela lendo trechos do Evangelho. E possivelmente aquilo que ela lia, ela transformava em pensamento, em obras de Jesus. Então o Afonso aprendeu muito mais em meses, absorveu, de ensinamento, muito mais em meses que ele esteve ao lado de Elvira, do que anos e anos, talvez década, eu acho que aqui já passou mais de década, né? Que ele passou no estado colérico, com raiva. Tudo é pensamento, tudo é faixa vibratória. Vamos lá. Pedro costumava visitá-la e dava-lhe conselhos para se afastar de Walter, um homem oportunista e ambicioso. Ela, religiosa que era, não desejava romper os laços impostos pelas segundas núpcias e insistia em permanecer casado. Não fosse eu, e Elvira estaria muito sozinha a maior parte do tempo. O esposo a deixava quase abandonada e não perdia a oportunidade de humilhá-la, ridicularizando-a nos menores detalhes sempre que podia. Essas atitudes deixavam-me contrariado, mas para não prejudicar a minha vibração, tornando-a negativa, continha-me e buscava perdoá-lo. Lembrei-me logo dos conselhos que me fora dados por aquele espírito protetor na porta do quarto dos meus netos, quando dissera-me para somente retornar quando já não transmitisse às crianças vibrações perniciosas. Sei que ele tinha razão e visava unicamente o bem-estar dos meninos. Emanações negativas eram aquelas derivadas dos sentimentos indignos, tais como ódio, inveja e o rancor de toda espécie. Gente, olha que evolução monstruosa do Afonso.
Eu estou assim, comovido desses poucos parágrafos aqui, a evolução espiritual dele. Que coisa maravilhosa. Então, tudo o que ele passou, todos os conselhos que os espíritos de luz deram, que o filho mais novo dele passa para a esposa, que automaticamente ele ouve, tudo que é bom conselho e que ele absorve é reforma íntima, gente. É evolução espiritual. Entendeu? Então, por isso faz com que ele fique bem. Olha, esse parágrafo aqui. Lembrei-me logo dos conselhos que me foram dados por aquele espírito protetor na porta do quarto dos meus netos, quando dissera-me para somente retornar quando já não transmitisse às crianças vibrações perniciosas. Ele tinha razão e visava unicamente o bem-estar dos meninos. Emanações negativas eram aquelas derivadas dos sentimentos indignos, ódio, inveja e rancor de toda espécie. Gente, quando a gente vibra ódio, rancor, orgulho, tudo que é ruim, quando a gente vibra isso, nós estamos atraindo coisas negativas. Nós absorvemos coisas negativas. Inclusive, ficamos doentes. Doentes fisicamente, que eu digo, né? Porque espiritualmente a gente já está. Se a gente fica muito doente espiritualmente, automaticamente fica somático, a coisa soma ao corpo de carne. Nossa resistência cai, a gente se torna depressivo. Então, nós temos sempre que pensar em vibrar positivo, sempre. Quando me senti renovado pelo contato que tive com Elvira ao longo desse tempo em que passamos juntos, resolvi retornar à residência de Marco Aurélio para estar com os pequenos. Assim o fiz. Em determinada noite, adentrei o apartamento e fui direto para o quarto deles. Encontrei à porta o mesmo espírito. Voltou, Afonso. Fico contente em vê-lo. Sinto mais harmonizado consigo mesmo. É verdade. Segui seu conselho e creio que estou melhor. Seria possível avistar-me os meus netos? Sem dúvida. Pode entrar. Olha isso, gente. Imaginou a emoção desse avô? Finalmente, saber que vibrou positivo, que está bem, que vai poder ver os netos. Deve ser uma sensação indescritível. Se a gente aqui está emocionado, que dirá ele? Foram momentos de rara felicidade. Eles dormiam profundamente, mas seus espíritos logo foram chamados a retornar ao aposento, pois estavam distantes de seus corpos físicos. Quando nos encontramos, eles sorriam exatamente como faziam no passado ao receber os presentes que lhes dava no Natal ou no aniversário. Percebi que eram seres iluminados como aquele que os protegia, pois emanavam um brilho diferente dos outros, especialmente do próprio Marco Aurélio. Disseram-me que tinham permissão em encaminhar os pais à senda cristã, e que não seria uma tarefa fácil, pois eram reticentes e materialistas, como eu quando encarnado. Aqueci ante tal condição, pois falavam a verdade. Deus enviava para compor as famílias no plano material espíritos de diferentes graus evolutivos e diversas origens. Alguns já se conheciam antes de reencarnar, enquanto outros, pela primeira vez, estariam unidos. O caso deles era este último. Foram voluntários em uma colônia espiritual para voltar à carne como filhos de Marco Aurélio e Cíntia, seres endurecidos que mereciam conhecer, através dos próprios filhos, um bom exemplo de conduta cristã. Fiquei emocionado e chorei como uma criança. Talvez espiritualmente eu fosse o neto e eles os avós. Acolheram-me nos braços e minhas forças, e as minhas forças redobraram-se, confortando-me. Continuaram dizendo que todos nós tínhamos uma programação a seguir, e eles, enquanto fossem crianças, seriam guardados por aquele companheiro da cidade espiritual, já que os genitores tinham ligações arraigadas com o plano inferior. Ao atingirem a fase adulta, a partir dos 16 anos,
deveriam assumir sozinhos a vigilância pessoal e da casa. E para isso bastava o amor e a fé em Deus, pois a pior criatura do umbral, aquele lugar escuro e sombrio, onde seus pais iam quando desprendiam-se, não venceria jamais a força do alto. Eram lições preciosas aquelas, associadas às leituras que fiz com Elvira, davam-me uma noção completamente diferente da vida, que saber o que era reencarnação, termo ao qual se referiram um pouco antes. Então vocês veem, ele foi até o quarto dos netos, conseguiu entrar. A hora que os netos voltaram do plano espiritual para voltar para o corpo, ele conversou com os netos falaram que tinham a missão de resgatar o pai e a mãe que estavam naquele mundo de orgias, que fatalmente estariam no umbral. E que a partir dos 16 anos, olha como que é isso, gente, eles estariam por conta e risco deles mesmos. Eles não mais, a espiritualidade não mais ia ajudá-los no sentido de dominar o ambiente, de fazer com que eles tomassem conta da casa. Porque até então eles ainda eram menores e estavam sob a tutela da espiritualidade. Não que aos 16 anos a espiritualidade ia abandoná-los, de maneira nenhuma. Qualquer apoio que eles precisassem, a espiritualidade estaria ali para dar. Mas quem ia comandar, os que iam comandar a casa, toda a influência que iam ter sobre os pais, seriam a partir daí eles, o livre-arbítrio deles. A espiritualidade seria só como apoio. Tá certo? É isso que eles querem dizer aqui nessa parte. Então, gente, nós estamos na página 109 e vamos ficando por aqui. Depois a gente dá continuidade a mais um vídeo, tá? Lembrando, gente, que vocês podem baixar o livro em PDF. Digita lá no buscador, lá no Google ou qualquer outro buscador que vocês usem, digitem lá Crônicas de um Despertar em PDF e vocês vão conseguir baixar o livro. Se não conseguirem baixar o livro, vocês podem acompanhar a leitura do livro com ele aberto, sem precisar baixar, tanto no PC como no notebook ou no celular, e vocês podem acompanhar a leitura junto comigo enquanto eu faço a explicação, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.